Glórias a Deus, aleluia Jesus, bom dia Espírito Santo, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todos sempre, nesta manhã de quarta-feira, este dia que o Senhor preparou para nós. Entramos na presença do Senhor agradecendo a Ele por mais uma noite de sono, por este novo dia, esta nova oportunidade que o Senhor nos concede e juntos meditarmos na palavra do Senhor. Em agradecimento por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Aleluia! Hoje vamos consagrar tudo que nós somos, tudo que nós temos ao Senhor. Eu quero consagrar este dia ao Senhor, para que Ele tome a direção de tudo em nossas vidas. Amém? Hoje, o nosso pãozinho diário está no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Os versículos estão do 2 ao 10, que fala assim: a visão de Paulo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é feito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais de quem me vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor que o tirasse de mim. Disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isto sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porquanto estou fraco, Porque quando estou fraco, então sou forte. Louvado seja Deus. Então, Paulo estava aqui, narrando essa situação que estava acontecendo na vida dele, E ele disse que eu conheci um homem, que há 14 anos, ele disse: se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, mas ele foi arrebatado ao terceiro céu. Louvado seja Deus. E ele disse que ele também estava passando, por aquelas afrontas. Ele foi esbofeteado, Paulo estava sendo, humilhado, mas ele disse, também foi dado a ele para que ele não se gloriasse, porque quando nós, seres humanos, nós estamos na presença do Senhor e agora nós estamos passando por algo que a gente já orou, já esperou, já chorou, já pediu, e aquele algo não chega até nós, nós não temos que ficar tristes. Nós temos que nos alegrar, Porque Paulo, ele disse que quando ele lembrava, via aquele tanto sofrimento, ele disse que não era nem para comparar o que Deus tinha para ele. Então, ele vivia ali pela fé de que haveria para ele dias melhores juntamente com o Pai. Então, não se desespere, não fique afrontado, nem queira sair da presença do Senhor porque você está passando por alguma situação difícil, Quantos às vezes desiste da caminhada com Deus? Por quê? Porque falar lá no mundão estava melhor. Agora com Deus está pior? Não, amados.
Se nós somos a imagem e a semelhança do Senhor, nós também sofremos na nossa carne as afrontas que Jesus sofreu, né? Mas, né, Jesus não prometeu aqui na terra só bonança. Venha para mim e você não vai ter mais problemas. Tem alguma frase escrita assim? Não tem. Venha para Cristo e você não vai mais ter problemas. Não existe isso. Se nós falarmos isso, nós estamos enganando a nós mesmos. Mas Jesus deixou que no mundo nós teríamos aflições, né? Desde lá dos antepassados. Já tinha as aflições. Jesus veio, né, para morrer, para nos dar a salvação. Mas ele não prometeu tirar sofrimento de ninguém, né? Nós não sofremos assim, porque quando nós estamos com Cristo, nós estamos na presença do Senhor e temos o Espírito Santo, nós não vamos, né, dar lugar a sofrimento, né, a colocar nossos sentimentos só voltado para o sofrimento, para as lutas, para os problemas. Não, nós temos que olhar para Cristo, porque se Jesus suportou, Paulo suportou, por que eu e você não vamos suportar? Jó suportou, mas todos obteve vitória da parte de Deus, né? Paulo disse, não é nem para comparar o que eu estou passando com o que Deus tem preparado para mim, porque ele sabia que quando ele saísse dessa vida aqui, deste mundo, Deus tinha algo bem melhor preparado para ele, né? A perseguição mencionada por Paulo nestes versos estava ligado à sua fé e ao seu apostolado por Cristo, né? Por Jesus Cristo. Né? Sua crença em Jesus e a sua determinação na disseminação do evangelho entre judeus e gentios gerou oposição, ódio, perseguição, tal que culminou com o martírio do apóstolo, né? Então tudo isso foi porque ele passou, porque ele queria ser sempre fiel a Jesus depois da conversão dele, né? Porque Paulo era terrível. Ele disse, eu já passei tantas, né? Passava tanta prova lá no mundo, né? E agora eu estou passando, mas agora eu tenho um reforço, né? Da parte de Deus. Ele não estava só. Eu e você, nós não estamos só, né? Não é incomum, né? Para o cristão, ainda nos dias de hoje, experimentar discriminação, críticas, oposição e até mesmo perseguição por causa de sua fé e da maneira diferente de ser, né? Então, quando nós passamos a fazer uma mudança, ter uma mudança de vida, fazer a diferença, nós vamos ser criticados sim, de alguma forma somos criticados, né? Me perdi aqui, né? A oposição pode ocorrer nos mais diferentes ambientes sociais que a vida nos obriga a frequentar e até mesmo dentro da nossa própria família, né? Então, é dentro do convívio familiar que nós mais sofremos, né? Por quê? Porque as pessoas conhecem os nossos defeitos, né? Sabem das nossas fraquezas, né? E é ali que nós somos afrontados. E até mesmo por pessoas que dizem professar a mesma fé e crer no mesmo Deus. Mas as pessoas não entendem que nós somos fracos, que nós somos carne, que nós também temos tendência a errar, né? Quem de nós não erra? Né? Jesus disse que aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Então ninguém vai atirar pedra, não podemos atirar pedra, porque todos nós somos pecadores. Mas o que nós temos que fazer, né, é compreender um ao outro e orar uns pelos outros. Se alguém da fé está fazendo algo que não é do agrado de Deus e a gente sabe disso, se nós pudermos aconselhar, amém. Se não, vamos orar pelaquela pessoa, né? Mas Paulo sofreu afronta mesmo dentro da família. Não se assuste, né, de você ser afrontado no meio da tua família. Jesus
foi tão criticado, né? Chegaram ao ponto de dizer, ai, de Nazaré vem alguma coisa boa, né? Então, ninguém esperava nada, né? E de nós ninguém pode esperar nada mesmo, mas tem que esperar do Pai das Luzes, que esse que nos chamou e nos predestinou, né, para a obra dele. É um paradoxo que o apóstolo Paulo, em vez de lastimar-se ou reclamar de sua condição de perseguido, ainda dizia sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas angústias. Paulo não era um masoquista, né? Mas consciente de que seu sofrimento por Cristo não representavam nada a se comparar à recompensa que ele esperava receber. Ele se sentia seguro e feliz, né? Então Paulo tinha essa esperança, que não tinha nada comparado ao que Deus tinha preparado para ele, porque, né, o que o olho não viu, o que não desceu ainda ao coração do homem, saibas que é o que Deus tem preparado para mim e para você. Se você está hoje, né, que está ouvindo esta palavra, está sofrendo uma afronta, está sendo perseguido, até mesmo dentro da tua casa, porque você é cristão, se alegre. Não se tristeça não. Se alegre porque você está agradando a Deus, né? A gente tem que ter cuidado quando vai tudo bem, quando somos aceitos em tudo, né? Porque Paulo nunca foi aceito por muitos, né? É realmente um paradoxo, né, cristão? Que os momentos de fraqueza e de angústia possam transformar-se em momentos de fortalecimento e paz. Que a derrota seja encarada como vitória, a humilhação como honra e a morte como vida. Isto só é possível quando o nosso ego está totalmente submetido à vontade e dependência de Deus. Dependa totalmente de Deus, e se você tiver que sofrer algum tipo de preconceito, oposição e até mesmo perseguição por causa da sua fé, como o apóstolo Paulo, você também poderá experimentar a alegria de estar sofrendo por aquele que morreu por você na cruz. Louvado seja Deus. Então, se alegre, porque você está sofrendo por causa de quem morreu, pelo nome dele, né? Porque se nós resolvemos deixar o mundo, eu mesmo fui muito perseguida e criticada, né? Até mesmo dentro da minha família, né? Hoje já não sofro mais essas afrontas, porque a maioria já foram, né, para a presença. Mas eu também sofri na pele isso, né? Amigos, né, amigas que viraram as costas para mim, mas quando eu leia a palavra eu me alegrava, né? Teve pessoas de me perseguir, me evitar, mas hoje estão na presença do Senhor. Isso é a nossa alegria, né? A maior vingança, né, do cristão tem que ser ver alguém na presença do Senhor. Eita, que vingança boa! Porque aí a gente vai ver aquela pessoa sendo também perseguida e afrontada por causa da palavra e do evangelho. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo escreveu essas palavras à igreja em Corinto nessa época, sobrecarregando um luto com lutas pessoais, né? Então, Paulo estava sofrendo lutas pessoais, né? Paulo suportou e implorou a Deus que removesse o que descreveu como um espinho na carne, né? Sua aflição pode ter sido uma doença física ou uma oposição espiritual, como foi com Jesus no jardim na noite anterior à sua crucificação. Paulo repetidamente pediu a Deus que removesse seu sofrimento. O Espírito Santo respondeu assegurando-se de que lhe daria forças necessárias. E Paulo aprendeu: quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Então, se você está se sentindo fraco, fraca,
porque você está fazendo a obra do Senhor, está na presença, está fazendo tudo direitinho, né? Como diz o ditado, como manda o figurino, né? Como está ordenado na palavra do Senhor. Então, receba o fortalecimento que vem do Senhor. Deus está te fortalecendo hoje, né? Te alimentando para você conseguir se fortalecer espiritualmente e continuar andando na presença do Senhor. Há os espinhos que experimentamos nesta vida, como um pássaro reunindo forças para a jornada à frente. Podemos pedir a força de Deus para nos auxiliar em sua força, encontramos a nossa. Aleluia. Então, na força de Deus, no poder de Deus, nós encontramos as nossas forças e o poder de Deus sobre nós. Amém? Olha as perguntas. Você se sente fraco hoje? Como nessa mesma fraqueza reunir a força de Deus para a sua jornada, né? Se você se sente fraco hoje, como você vai reunir forças, né? Acreditando, confiando, né? De que Deus tudo pode, de que Deus tudo vê. Busca, né? Lendo a palavra, né? Mortificando a carne, porque quando nossa carne está fraca, aí o poder de Deus se aperfeiçoa em nós e através de nós. Amém? Porque Paulo sofreu, olha, ele falou que sofreu tanto, né, com esse espinho na carne. Mas olha, foi o apóstolo, foi o discípulo, né, foi o apóstolo que, o servo de Deus que mais teve todos os dons aqui, foi ele. Foi o que mais teve dom espiritual. Paulo era dotado de dom. O poder de Deus era tão forte na vida de Paulo, que Paulo pegava uma toalhinha, passava no suor dele, porque aquele suor estava nascendo, saindo dele, porque ele estava ministrando a palavra, porque ele estava pregando, né, Jesus Cristo, pregando arrependimento, e o poder de Deus estava tão impregnado nele, que quando ele passava a toalhinha no suor, que alguém tocava naquela toalhinha, era curado na hora, era liberto. Até a sombra de Paulo, quando alguém pisava, recebia a bênção. Então, isso é que é poder de Deus. Então, o poder de Deus não é comida, né? O reino de Deus não é comida, não é bebida, né? Mas é se mortificar a nosso ego, a nosso desejo diante de Deus, né? Que o nosso ego seja, né, fortalecido pelo poder de Deus. Que nosso ego tem que ser glorificar o nome do Senhor. Oremos. Querido Pai, ajuda-nos a reunir as nossas forças com as tuas ao enfrentar o que está por vir. Que nós venhamos reunir as forças de Deus com as nossas forças, para que nós consigamos permanecer de pé. Nós consigamos permanecer de pé, lutando e vencendo em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor. Que Ele nos fortaleça cada momento das nossas vidas. Amém?